Esses dias lá no Instagram me perguntaram: Laura, como eu ajudo uma criança ansiosa? E eu achei essa pergunta sensacional. Vou te responder nesse vídeo. Vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. E eu ajudo você a dominar a sua ansiedade, aprendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão todos os meus conteúdos. Pois é, a ansiedade é algo que aparece desde os primeiros anos da nossa vida. Algumas vezes, desde bebezinho, a gente já percebe alguns sinais, mas ainda é muito precoce para identificar de fato se aquele ser humano vai ser ansioso ou não. A questão é que conforme essa criança vai crescendo, a gente sim vai identificando alguns sinais de ansiedade e a gente sim já pode ajudar essa criança e já pode muitas vezes encaminhar para um tratamento adequado, com medicação, caso seja algo mais grave, ou apenas com a psicoterapia já resolve várias questões. Mas antes disso, talvez você esteja se perguntando como eu sei que o meu filho, meu sobrinho, meu neto é ansioso. Será que isso é ansiedade? A gente precisa ter muita cautela, porque todo e qualquer diagnóstico de saúde mental a gente precisa fazer até os 18 anos, sendo um diagnóstico provisório, porque a criança está em desenvolvimento, o adolescente está passando pela adolescência, então a gente não pode firmar o pé naquele diagnóstico muito certeiro. Alguns diagnósticos são sim infantis e aí, ok, eles são adequados para aquela faixa etária. Então, olha só quais os sinais você precisa ficar atento no seu filho, na criança que está ao seu redor, para você buscar ajuda. O primeiro deles é quando a criança tem uma apreensão frequente, é uma criança muito preocupada, muito tensa em ir muito bem em todas as atividades. Então, atividades que eram para ser lazer, curtição, alegria, brincadeira, a criança precisa fazer muito bem feito, por vezes evita participar daquelas brincadeiras, daquelas situações por medo de fazer errado, de falhar, e aí acaba se isolando de muitos ambientes que são infantis mesmo e que são de brincadeira. Outro aspecto é a preocupação com a pontualidade. Crianças que são muito antenadas à pontualidade, que têm um medo extremo de se atrasar, fique atento, não é natural. Precisamos equilibrar aí o quanto disso pode estar passando do limite e gerando sofrimento e prejuízo para essa criança. O perfeccionismo em níveis incomuns também é um aspecto de atenção. A preocupação ou a necessidade de estar sempre fazendo parte dos grupos que participa. Sempre a criança se sente assim com essa necessidade de eu tenho que ser bem aceito pelos grupos em que eu estou. Então, por vezes, se coloca numa posição de abrir mão das suas vontades, de deixar de lado alguns limites seus para se sentir aceito naquele ambiente social. A falta de autoconfiança, que leva também à demora na execução de algumas atividades que poderiam ser muito mais rapidamente executadas ou mais simples, e a criança se apega a fazer aquilo nos mínimos detalhes, né, com uma demora extrema. Muitas vezes já vem junto o perfeccionismo, que eu já falei, né, mas as coisas estão muito interligadas e às vezes o perfeccionismo aparece nessa demora para execução de algumas atividades. Então, se você percebe algum desses sintomas, pode ser também roer unha, criança muito desatenta, criança que não consegue ficar brincando numa única atividade, né? Precisa estar brincando com uma por um tempinho, já vai brincar com outra. Essa diversidade de atividades, dependendo da faixa etária, não é o esperado. Só que todos esses pontos que eu trouxe aqui, eles são pontos pra gente ficar alerta, como pais, como cuidadores, como tutores, mas não são o suficientes pra gente diagnosticar nenhuma criança. Eles são pontos de alerta pra gente buscar profissionais que sejam capacitados para daí sim fazer esse diagnóstico, certo? Não use isso como uma fonte de diagnóstico para as suas crianças aí. Já aproveita e comenta aqui como é aí a sua criança, se você percebe, ou se você percebe que desde criança já tinha esses sintomas, né, já era uma pessoa mais ansiosa. E aí, a gente tem vários tipos de ansiedade infantil, a gente tem vários tipos de transtorno de ansiedade na infância. A gente tem, por exemplo, o transtorno de ansiedade de separação, que é
aquela dificuldade extrema, frequente, intensa de a criança se separar dos seus pais. A criança não consegue ficar distante dos seus pais, não consegue ir para uma escola, não consegue que os pais saiam para fazer alguma coisa e retornem e ela fique com algum cuidador, algum familiar. Essa é um dos diagnósticos, a ansiedade de separação. A gente tem o mutismo seletivo, que também é um transtorno de ansiedade dentro da infância, onde a criança escolhe com quem vai conversar. A criança muitas vezes é uma criança falante com os pais, mas sai daquela zona de conforto, daquele núcleo de segurança e não fala nada. Faz então esse mutismo seletivo, né? Não fala na escola, não fala na casa dos outros, não fala num ambiente social, numa festa, enfim, também é um ponto de atenção para buscar ajuda. E aí a gente tem os outros transtornos de ansiedade, as fobias, né? Aquele medo extremo, seja de se relacionar socialmente, então a fobia social, seja de algum objeto, de alguma situação ou de algum personagem. A gente tem a ansiedade generalizada, que tanto para o adulto quanto para a criança está relacionado àquelas preocupações excessivas. E a gente tem, sim, o transtorno do pânico, que também pode aparecer em crianças que já podem apresentar algum tipo de crise de pânico, que são aquelas crises intensas de choro, palpitação, tremedeira, boca seca, muitas vezes diarreia ou constipação, enfim, então tudo isso também já pode aparecer nas crianças. Por isso que o caminho é o seguinte, né? Se você tá identificando aí, você tá reconhecendo algumas coisas que eu venho falando, a primeira coisa que eu sugiro que você faça é ir à escola e falar com a psicóloga, com a coordenadora pedagógica, com os professores, para que eles te relatem como é essa criança na escola e para que eles já possam fazer uma avaliação do que se espera dessa criança para essa faixa etária. Porque dependendo da faixa etária, tem algumas coisas que parecem que não são naturais, mas são esperadas para aquela faixa etária e a gente muitas vezes não sabe, como pais, como cuidadores. Então a primeira coisa é converse com a escola e busque um profissional especializado em infância, um psicólogo que faça uma avaliação do seu filho para entender qual é o nível, quais são as características que o seu filho está mostrando. Bom, isso é com a criança. Mas aí a gente precisa lembrar que nenhuma criança é ansiosa num ambiente não ansiogênico. Se a criança demonstra alguns sintomas de ansiedade, é porque dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de convívio, a ansiedade está presente nos adultos também. Então, não adianta a gente mandar os nossos filhos para terapia, para pedagoga, para e tal, e a gente não cuidar da nossa ansiedade. A gente não fazer a nossa autoanálise para checar o que a gente está transmitindo para essa criança. Qual é a nossa parte, a nossa contribuição para esse aspecto nessa criança? Vejam, são 3 caminhos aí: escola, tratamento individualizado para a criança e tratamento individualizado para os pais. Eu sei que talvez você esteja pensando, tá, Laura, esse é o mundo ideal, né? Todo mundo deveria fazer isso. Sim, o meu papel aqui é te mostrar o ideal. E aí, dentro da sua realidade, dentro daquilo que cabe, você vai buscar a ajuda possível. Converse com o pediatra também. Muitas vezes ele tem indicação de algum sistema de saúde de baixo custo que você possa buscar ajuda. Alguma terapia em grupo para pais também ajuda muito, é muito interessante, né? Todas as terapias em grupo são sempre muito válidas. Então, o papel da família, além de dar esse suporte externo, é também acolher essa criança e fazer um exercício de aceitar essa criança com as suas dificuldades. É uma frustração muitas vezes quando os pais veem um filho que não é como eles gostariam. Sim, a gente se frustra com isso, mas é fundamental que a gente acolha e entenda que cada um é um e que vão ter dificuldades que a gente não gostaria que tivessem, mas vão ter. Então, esse exercício de aceitar o filho como ele é, vai fazer toda a diferença do que ficar forçando a barra para que ele seja diferente num aspecto que ele sozinho não dá conta de ser. Então, esse é um outro papel da família e dos pais, que é de acolhimento, que é de demonstrar que sim, tem uma exigência, né? Tem uma coisa de cuidar com a escola, seguir regras e tudo mais, mas do jeito que aquela criança é capaz de fazer. Não é fácil, não é simples, mas tem um caminho, tem uma luz e busque ajuda. Não tente lidar com isso sozinho, porque é muito mais difícil e às vezes esse problema vai se prolongando num tanto que quando a gente busca ajuda, tem coisas que já são muito mais difíceis da gente mudar. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário. Obrigada por estar aqui comigo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!